Olá, vamos falar sobre esperança e vida. Um tema muito interessante da perspectiva atual, do momento que nós estamos vivendo, para nós pensarmos um pouco sobre como está sendo diferente a nossa vida hoje na Terra. Começamos a apresentar a história de Pandora. Sabemos que os mitos gregos são todos relacionados uns aos outros. Podemos começar a história de Pandora falando de Prometeu. Prometeu tinha roubado o fogo dos deuses e presenteado os homens. E isso deixou Zeus muito furioso com ele, querendo vingar-se. Então Prometeu chamou o seu irmão Epimeteu e disse a ele: não aceite nenhum presente vindo de Zeus, porque pode ser uma vingança. E Zeus realmente estava pensando numa vingança. Ele manda forjar uma mulher lindíssima e pede aos outros deuses para ensinarem a ela, para darem a ela dons e ensinarem conhecimento, habilidades, para que se tornasse uma mulher irresistível. E dá a Pandora de presente a Epimeteu. Epimeteu se apaixona perdidamente e, dispensando os conselhos do seu irmão, casa-se com Pandora. No casamento, eles recebem muitos presentes. Entre os presentes havia uma caixa vinda de Zeus. E ele diz a Pandora: pode abrir todos os presentes, menos essa caixa. E sabemos como é a curiosidade feminina. Foi justamente a caixa que Pandora quis abrir. E lá dentro estavam todas as mazelas do mundo. Quando ela abriu, saíram pelo mundo a doença, a desgraça, as dores e todas as dissensões humanas foram reveladas ao mundo. Depressa ela fechou aquela caixa, vendo que só saíam desgraças dali. Mas no fundo ela notou que havia um brilho diferente. Lá no fundo estava a esperança. E assim também os nossos corações muitas vezes deixam lá no fundo essa certeza, essa força, essa vontade de viver que nós chamamos de esperança. Mas o que será que está no fundo da caixa? Qual será a nossa grande esperança? O que nós chamamos exatamente de esperança? Todas as mazelas irradiando-se pelo mundo. Quando abrimos o jornal, vemos as notícias, ou sabemos do que está acontecendo, e muitas pessoas dizem: o mundo está perdido, agora é o fim dos tempos, agora chegou finalmente o final da Terra, o fim da raça humana. Muitas pessoas ficam pessimistas e não abrem até o fundo essa caixa para observar essa poeira, esse brilho que é a esperança. O que será que tem lá no fundo que podemos chamar de esperança? Então, em primeiro lugar, podemos ter como esperança essa crença, certeza na humanidade, a esperança na humanidade, quando vemos os laços de amor familiares, quando vemos um gesto de bondade, alguém que estende a mão ao caído, alguém que auxilia o idoso, alguém que desenvolve projetos ou trabalhos de caridade, de altruísmo. Ou, por outro lado, quando encontramos demonstrações singelas de amor, de alegria e de sentimentos mais delicados do ser humano, como, por exemplo, ofertar uma flor, como vemos às vezes no sorriso de uma criança uma alegria estampada. E aí temos a certeza de que toda a humanidade cumpre o propósito de Deus e que está aqui para florescer, para crescer e evoluir. Então essa é a primeira esperança que nós temos dentro do nosso coração.
Às vezes ela está sufocada por tantas as adversidades do nosso mundo, tantas doenças, tantas dores, tantas desgraças que nós vemos, tanta injustiça, fome, misérias. Lá no fundinho ainda há essa crença de que a humanidade um dia chegará a expressar o potencial divino que há dentro dos nossos corações. Há também a crença na vida futura. E aí é um dos fundamentos, dos princípios espíritas que nos dá muita sustentação, nos dá muita força interna, saber da imortalidade da alma, saber que nós, ao chegarmos ao término da vida física, ao final do nosso corpo, que é inevitável, todo o corpo, no mundo físico, chega um dia em que ele vai se decompor, vai se deteriorar e vai se desintegrar. Mesmo as construções mais bonitas e que perduram muitos anos, milênios às vezes, a gente vê o desgaste do tempo na rocha, na pedra, que dirá num corpo de carne, né, num corpo de vida humana, e que em 70, 80, 90 anos está sem condições de continuar abrigando a alma. Então, aquele que tem a crença na vida futura tem dentro do seu coração um diferencial, tem a certeza da imortalidade da alma, tem essa certeza de que a verdadeira vida é a vida espiritual e que nós estamos aqui na Terra hoje tendo uma experiência de vida, participando nesse corpo dado por Deus, empréstimo do planeta, para que nós possamos agir e entrar em atividade no nosso mundo, experimentar a maternidade ou a paternidade, experimentar uma profissão, e com isso a alma vai aprendendo a vivenciar esses papéis, a mostrar essas facetas para o crescimento. Muitos vêm à Terra com compromissos sérios de outras vidas e muitos de aprendizado conquistado vêm à Terra com essas missões para trazer ao mundo a solução de algum problema, para trazer ao mundo o remédio que faltava, para trazer ao mundo a esperança, a paz. Muitos vêm comprometidos com o seu passado, mas muitos vêm comprometidos com o ideal humano, aqueles que querem realmente fazer a diferença, aqueles que vêm ao mundo para modificar outros, para convencer os outros de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Muitas vezes nós perdemos de vista essa certeza que é, no fundo, uma grande esperança, a certeza de que somos imortais. Allan Kardec pergunta aos espíritos, e nós vemos no Livro dos Espíritos, na questão 149, em que se transforma a alma no instante da morte. E os espíritos respondem de vários lugares do planeta, enviando a Allan Kardec o que ele compila e observa se as respostas são coerentes. Então, no que ele nos passou, da questão 149, os espíritos respondem que a alma volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então, a noção de eternidade para nós é algo muito aquém da nossa mente poder alcançar, né? Nós não temos a noção da eternidade. Nós temos a noção do eixo do tempo, que para nós vai passando, as horas vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando e vão nos deixando com os cabelos encanecendo, vão nos deixando com a pele enrugada e vão nos deixando com o corpo fragilizado. Essa é a nossa noção de vida. Mas a verdadeira vida, a vida do espírito, ela é eterna, ou seja, ela não tem fim. Então, cada vez que nós viemos ao mundo físico, é apenas um movimento temporal, um movimento de experiência em que temporariamente vivemos em um corpo. Depois somos libertos e voltamos a habitar o plano dos espíritos.
Essa certeza íntima de que somos imortais nos dá muita segurança, nos dá muita esperança. A certeza de que a vida na Terra é temporária, de que tudo que tem aqui um dia vai acabar e que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Vemos corriqueiramente todas as semanas, né, em que ocorrem as reuniões mediúnicas, o intercâmbio com o mundo invisível. E a cada semana, vários e vários médiuns nos dão as notícias do mundo espiritual, às vezes por cartas psicografadas e às vezes por comunicações psicofônicas, revelando-nos como é intenso o trabalho também de socorro no mundo espiritual daqueles que não têm conhecimento de que são espíritos imortais e de que o corpo físico terminado não termina a sua vida. Então essa certeza nos dá muita força e todas as semanas nós vivenciamos isso nas mesas mediúnicas e trazemos do mundo espiritual essas recordações, né, de que há espíritos do outro lado, no lado do invisível, e que eles nos trazem as informações do que há do outro lado e que também nos revelam as suas ações de caridade com os que estão ainda na ignorância de si mesmos, que não têm essa crença ou que nunca souberam disso em sua vida, encarnados, fica só aquela inspiração interna, aquela suspeita que não chegaram a comprovar ou a estudar, e lhes dá uma profunda confusão ao chegarem no mundo espiritual. Então, essa certeza íntima de que há a vida espiritual, de que somos espíritos imortais, nos transforma por dentro, nos modifica, nos dá uma força muito grande para crescer e para evoluir. Ainda Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele nos fala sobre a verdadeira vida. A vida espiritual é a vida normal, a vida corpórea é uma fase na vida do espírito, sempre nos comprovando essa certeza e essa perspectiva da imortalidade. A imortalidade é a nossa grande esperança. A esperança de que sempre haverá uma chance para retornarmos à Terra, mas que quando cumprirmos tudo o que precisamos cumprir no mundo físico, estaremos finalmente livres num corpo totalmente diverso do corpo material, num corpo incorpóreo, né? Naquele que a gente chama de corpo espiritual ou corpo etéreo, aquele que não é propriamente um corpo, né? É só a emanação capaz de abrigar a consciência, que nós chamamos, né, de corpo glorioso, nas religiões chamam de corpo glorioso, corpo mental, aquele que abriga o espírito, aquele que é capaz de aproximar-se do planeta Terra e buscar na matéria física a organização para vir aqui e para materializar-se, nascendo em um corpo físico. E quando eu descubro que eu sou um espírito imortal e que eu deixo essa perspectiva pequena, materialista do mundo físico, de que quanto mais eu tiver coisas materiais, mais importante eu serei, eu amplio a minha visão. É como se eu estivesse abrindo a minha consciência para o que nós somos realmente, espíritos, na vida incorpórea, na vida do espírito, na vida verdadeira, naquela em que todas as confirmações vindas do mundo sutil nos transformam internamente nos seres que nós verdadeiramente somos, quando nós fixamos em nossa consciência, como nós fixamos a mente em nossa imortalidade, temos essa certeza dessa liberdade, de não mais estarmos tolhidos pela matéria física, de não mais estarmos influenciados pelo clima, pelo calor intenso, pelo frio intenso, de não mais sofrermos as vicissitudes. O corpo físico é tão frágil, né? Como diz André Luiz, que é apenas uma agulha,
Um alfinete é capaz de perfurar, mas ao mesmo tempo ele é tão forte. A humanidade sobrevive por milênios e gerações de seres humanos andam sobre a Terra utilizando esse corpo que resiste às intempéries e que no final será entregue de volta ao nosso planeta, composto de elementos químicos que são os mesmos que nós encontramos na Terra. E esses elementos químicos vão se decompor no final para voltar a alimentar o ciclo da vida. É um fantástico mecanismo de reciclagem, de aproveitamento de todo o material orgânico, o qual nós nos servimos para agregar uma experiência no mundo físico. Um trabalho incrível da espiritualidade, de organizar os espíritos que precisam renascer como pais, mães, como afetos, aqueles desafetos que são encaminhados para o nosso caminho, para que possamos nos reconciliar com eles. Tudo isso num plano maravilhoso de vida e de morte, que nos inclui como sendo agentes da nossa própria transformação. E quando caminhamos sobre a Terra, estamos tão orgulhosos do nosso corpo físico e que daí a alguns 20, 30, 40 anos será devolvido ao solo. Mas o que sobra nessa experiência, o que vamos levar para o mundo espiritual? Tudo o que nós aprendemos. André Luiz nos conta que o corpo, quando está à beira da morte, o espírito passa em revisão de tudo que aprendeu e carrega essa experiência do corpo físico para o corpo perispiritual. Então, o nosso perispírito ele contém a memória de tudo que nós já vivemos, nessa e em outras vidas. E essa memória que vai organizar o novo corpo que vamos habitar, trazendo para nós tudo o que nós precisamos, segundo a justiça divina, experimentar. Então, muitas vezes, nós ficamos muito chocados com a quantidade de mortos, com a quantidade de adversidades do nosso mundo, de doença, de violência, uma característica do mundo de provas e de expiação. Que muitas vezes nós nos sentimos que Deus é injusto, sentimos que todas essas dores acontecem sem um motivo e ficamos muito tristes, acabrunhados, pensando sobre isso. Na verdade, esse é o cenário, é o palco da nossa transformação, para nós aprendermos a sermos pessoas melhores, para nós aprendermos a conviver em paz, para nós aprendermos a criar algo melhor. Se queremos vivenciar um mundo melhor, vamos começar essa transformação de dentro para fora. Vamos começar abrindo o nosso coração. Vamos começar observando onde está a poeirinha que é a esperança, que está no fundo da caixa. Aqui tem duas frases do Mestre Jesus, uma que está no quadrinho, onde ele está sorrindo, onde diz: eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. E a outra que fala que todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Toda a fala do Mestre Jesus, ela revela esse cunho de esperança e esse conceito de vida no sentido da vida espiritual, no sentido da vida plena, da vida do espírito, a verdadeira vida. Então toda a fala dele nos revela como essa característica do mundo espiritual e que ele vinha trazer em abundância para o nosso mundo. Então imagina ele trazer para nós essa alegria interna de estarmos aqui encarnados e de comungarmos com Deus os nossos pensamentos em oração e de sabermos que temos o potencial de nos abrirmos para esse amor que transforma. Então vemos ao nosso redor tudo o que cresce e vive também na terra. Então, quando olhamos para a flor que desabrocha, quando olhamos para o animalzinho que corre, quando olhamos até mesmo para a água, né, de um rio, de uma nascente, ou a água do mar batendo, ou a altura das montanhas, o azul intenso do céu,
e vemos Deus cuidando de tudo isso, nos dá uma profunda esperança na humanidade, uma profunda fé na humanidade e na verdadeira vida, que é aquela que se multiplica na terra e que se perpetua pelo tempo. E aí, lembrando de Francisco de Assis, que via em todas as coisas do mundo os seus irmãos, e ele chamava o sol, a lua, os pássaros, as estrelas de seus irmãos, porque ele percebia ali a verdadeira vida, que era a vida divina, gloriosa, emprestada por Deus para que nós possamos experimentar essa nossa encarnação na Terra. Então, as duas frases, elas nos revelam essa profunda esperança do Cristo no coração humano, a profunda esperança na humanidade, acreditando que nós podemos viver com abundância, que nós podemos esbanjar os bens que são de Deus, usando-os com consciência. Por enquanto, nós vemos o homem ainda muito infantil, como o filho pródigo, esbanjando os bens da natureza concedidos por Deus, sem consciência, sem responsabilidade, simplesmente usando porque existe em abundância. Mas, na verdade, todo ser humano é um cuidador da natureza. Ele veio para cá, para a Terra, para ter esse cuidado de preservar, porque nós temos a inteligência, nós temos o que é de mais profundo, mais elevado, superior na Terra, que é a inteligência. O fogo que Prometeu roubou dos deuses e deu aos homens. Então, por meio da nossa mente, nós podemos criar formas de cuidar da natureza, de cuidar de tudo que tem na Terra, em nome de Deus. Então, essa é a nossa grande transformação. Nesse mundo em que vemos apenas o egoísmo, em que vemos a exploração, em que vemos muitas pessoas, como o filho pródigo, esbanjando os bens que são de Deus. E aí a maturidade é preciso que tenha esse olhar para dentro de nós mesmos, para encontrarmos uma forma de utilizarmos os recursos naturais com consciência, com inteligência, para que eles continuem provendo em abundância a nossa vida no nosso planeta. E aí eu separei uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que nos fala que a felicidade não é deste mundo e nos mostra mais uma vez essa face da esperança que está no mundo sutil, no mundo espiritual. Então, embaixo eu coloquei esperança nas aflições. O Espiritismo nos dá subsídios para compreendermos a esperança no sentido da vida futura. O Espiritismo nos mostra que a vida futura é a verdadeira vida. E quando nós não encontramos a felicidade nesse mundo, com certeza aqui tem a matéria-prima para nós experienciarmos e vivenciarmos por meio das aflições no nosso mundo, por meio das dores, todo o aprendizado necessário para que a vida futura nos garanta esse equilíbrio e essa evolução que tanto buscamos como espíritos imortais. Onde há esperança no nosso mundo? Se ficamos olhando para o nosso mundo, muitas vezes nós encontramos dores, misérias. Se abrimos o jornal, então, só vemos coisas tristes acontecendo. E parece que o mundo até está caminhando às avessas, não está caminhando em evolução, está caminhando em desevolução ou involução. Então, onde há esperança no nosso mundo? Onde nós podemos encontrar a esperança se sairmos olhando ao nosso redor? Então, o texto nos diz: a certeza da vida futura mostra ao espírita a real dimensão da verdadeira vida, facilitando o entendimento das dificuldades por ele experimentadas como meio de evolução. Então, nos coloca na nossa real posição na vida. Onde nós estamos? Nós estamos construindo a nossa verdadeira felicidade.
Nós estamos crescendo, aprendendo a viver nesse mundo. A maneira do ensaio e erro. Então, quando nós fazemos algo que é errado, dói. E quando nós fazemos algo que é acertado, isso nos dá um bem-estar muito grande. Então, essa é a forma com a qual nós temos de aprender no nosso mundo. Então, nos coloca na real dimensão de quem nós somos e de onde estará a verdadeira felicidade, além do mundo físico, além do transcurso que nós temos de evolução no nosso mundo. E aí no quadrinho nós vemos: não permita que nenhuma realidade, por mais dura que seja, mate suas convicções de um amanhã melhor. Então muitas vezes nós vemos tanta dureza, dificuldade, tanta dor ao nosso redor, que nós perdemos a esperança, nós perdemos os sonhos, nós perdemos o olhar para além do que há ao nosso redor. Mas é preciso ter essa consciência de não deixar que, por mais duro que seja o que estamos vivenciando, isso apague o que está no fundo da caixa, que é a esperança. Temos no livro Vinha de Luz um trecho que Emmanuel nos deixa pela psicografia de Chico Xavier. Nem todos têm o voo da fé, nem todos oferecem o pão do corpo, mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Muitas vezes, as pessoas não conseguem sustentar a fé, são tão difíceis os momentos de sua vida, passando por dores, às vezes morte, às vezes derrocada econômica, e não conseguem sustentar a fé. Nem todos podem oferecer o pão do corpo, não tem recursos financeiros para garantir o pão do corpo em nome da caridade para alguém, às vezes nem para si mesmo. Mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A esperança é essa luz que brota no nosso coração. É olhar para uma flor, para uma criança, para um raio de sol, para tudo que há ao nosso redor e entendermos ali o grande propósito, o propósito de Deus para a nossa vida. E esse grande propósito, ele nos transforma, porque nos coloca como uma objetividade na nossa vida, nos coloca alinhados com o nosso interior. Viemos de algum lugar no qual infringimos a lei de Deus, estamos indo para algum lugar onde vamos nos sentir em paz com a nossa consciência. Então, esse olhar de esperança para nós mesmos, para nos vermos onde nós estamos e para onde nós caminhamos. Então, é muito importante não perdermos esse benefício da esperança. E aí, já que nós temos essa esperança da imortalidade da alma, nós temos essa certeza interna, nós também temos uma responsabilidade com essa esperança. Imaginar que Deus tem um propósito para o nosso mundo. E quando Ele criou a Terra e nos convidou como almas a virmos habitar esse planeta azul e crescer, Ele tinha em mente fazer com que toda a humanidade crescesse, evoluísse e transformasse também a Terra num mundo regenerado. Então a Terra também caminha rumo à evolução. E essa evolução ela virá a partir do coração dos homens. Então, como espíritas, temos a certeza do propósito divino para o mundo e para a humanidade. É a fé que nos sustenta, é a garantia de que a mão de Deus sustenta o nosso planeta, de que Jesus está governando e está no comando do nosso mundo. E que há um propósito maior para tudo isso que nós vivemos. E é Deus que sabe desse propósito. Os tempos são os tempos de Deus, o tempo de começar, o tempo de acabar. Então, muitas vezes ficamos em casa entediados porque estamos presos por causa da pandemia, não podemos sair e nos sentimos revoltados. Mas esse tempo é um tempo de Deus, é um tempo que Deus está nos pedindo para refletirmos, para sossegarmos um pouco, para serenarmos nosso coração, para olharmos para dentro de nós mesmos. É um tempo que a Terra, como planeta, precisa para respirar. Nós estávamos sufocando o planeta com tantas viagens, tantas poluição, estávamos
fazendo muito ruído no nosso planeta. E agora, com todos em casa, o planeta está respirando melhor, a poluição está diminuindo. Então, esses meses em que nós estamos isolados, está nos fazendo refletir sobre quem somos, sobre esse propósito maior que é para toda a humanidade. E nos coloca, mais uma vez, no nosso devido lugar, como seres imortais, como seres humanos, participando dessa grande jornada no planeta Terra, como almas vindas a convite de Jesus para servirmos a Deus e para crescermos aqui, transformando a nós mesmos. Aí coloquei algumas imagens que falam do nosso momento, né? Quarentena, isolamento, responsabilidade de todos. E a pessoa olhando ali pela janela, sozinha em casa. Coloquei essa pergunta aí: por que ocorrem as adversidades? E a gente pode ficar pensando, por que esse vírus agora? Por que fazer todo mundo ficar em casa? Por que nesse momento nós temos de parar tudo e ficar isolados? Por que acontecem essas coisas no nosso mundo? Sempre aconteceram, né? De tempos em tempos surge um vírus, uma praga, acontece uma catástrofe. Por que isso acontece no nosso mundo? Será que Deus está se vingando de nós? Será que nós fizemos tanta coisa errada e que agora estamos tendo de pagar por tudo isso? Não podemos pensar, sim, na lei de causa e efeito, em que governa o nosso mundo, que é uma lei soberana, é uma lei de Deus, e que realmente, quando nós infringimos essa lei, sofremos as consequências. Podemos pensar nisso. Podemos pensar também que muitas vezes nós não nos desenvolvemos no sentido de humanidade. Nós não nos unimos para socorrer aquele que é o mais necessitado. E isso causa um desequilíbrio no nosso mundo. Alguns não têm condição nenhuma de estarem bem fisicamente, de estarem alimentados, de terem o que é básico para a sua vida. E outros têm demasia. Isso gera um desequilíbrio muito grande no nosso mundo. Por que será que isso ocorre dessa forma? Para nós nos vermos, para nós nos enxergarmos como seres que caminhamos sobre a Terra, não mais como individualidades, como almas, mas sim no sentido coletivo, no sentido da humanidade como um todo, que é esse momento de isolamento. Temos de pensar mais no outro do que em nós mesmos. E isso é um movimento que nós não estávamos acostumados a fazer, mais no outro do que em nós mesmos. Pensarmos no coletivo, porque esse momento é um momento de introspecção. Essa é a oportunidade para o autodescobrimento. Então, nós, presos em casa, no isolamento social, sem podermos ver nem parentes, às vezes, muitas vezes nem nossos parentes não podemos sair da nossa casa para encontrar, e aí nos deparamos conosco mesmo, nossos hábitos, as nossas atitudes, e nesse grande espelho o qual nós olhamos, nós estamos vendo uma grande sombra e que há muito tempo não víamos, porque estávamos distraídos com viagens, com passeios, nada contra viagem nem passeios, mas o nosso mundo estava em demasia voltado para o lazer sem propósito. E agora está todo mundo tendo de olhar para o espelho de si mesmo, está encontrando uma grande sombra. E está encontrando também, no fundo da caixa, esse brilho da esperança. Então, essa é a nossa chance de nos autodescobrirmos. É como se o próprio mundo estivesse falando para nós: desperta. É a hora de despertar. E aí eu coloquei 2 dos males que podemos enxergar não só em nós mesmos, numa perspectiva interna, mas também se nós olharmos coletivamente, se nós olharmos para toda a humanidade. O primeiro é o profundo egoísmo que o nosso mundo revela. Primeiro nós pensamos em nós mesmos,
talvez em nossos familiares, aqueles que estão mais próximos, e não pensamos no outro. E muitas pessoas sofrem porque falta-lhes o que é básico. E agora nós estamos sendo forçados a pensar como coletividade. Nessas doenças que surgem desde que começou a surgir a dengue e outras similares, que são doenças que eu chamo mais sociais, doenças em que não adianta eu cuidar do meu quintal, porque o mosquito ele sai voando e passa de um quintal para o outro. Então eu tenho que me preocupar com o quintal do meu vizinho e com o quintal de todo o bairro. E aí nos amplia a nossa perspectiva, não é somente a mim mesmo, né, que eu preciso cuidar, mas sim pensar no outro. E agora, com essa responsabilidade a respeito da propagação do Covid, a gente pensar naquele que mora do lado, né, naquele que usa o mesmo elevador, naquele que vai à mesma farmácia, naquele que está forçado a se sentar no nosso lado num transporte público, ou aquele que trabalha na mesa ao lado. Então, muitas vezes, estamos tendo de pensar no outro também, sairmos de nós mesmos e pensarmos que estamos todos ligados numa grande rede. Então, esse egoísmo do nosso mundo está sendo revelado como uma doença de toda a humanidade tecida numa rede em que nós vemos as pessoas como na figura de mãos dadas, juntas, formando uma rede. Mas se a rede se furar em alguns lugares, ela vai perder o seu sentido. É assim como no organismo nós vemos as células do organismo todas organizadas em função da vida daquele corpo. Mas se uma das células começa a armazenar para si muitas coisas, ela vai gerar um câncer. E nós temos socialmente o egoísmo como sendo um câncer. Nós temos a humanidade adoecida pelo egoísmo. E também das criações coletivas de medo. Há muitos e muitos anos, nós participamos de noticiários, tem até agora aplicativos do WhatsApp, de correntes de medo, né? Deixando que as mobilizações do medo nos toquem profundamente e ficamos ligados nessas questões que nos roubam a energia, criando esse monstro do medo, né? Medo de sair, medo de assalto, às vezes medos que paralisam, como o pânico, que há causas inúmeras, internas, da infância, mas que se revelam todas juntas, criando essas construções de medo. Então são duas faces do nosso mundo atual que nós enxergamos, o medo e o egoísmo, que são responsabilidades nossas, são responsabilidades humanas e coletivas. Se nós podemos pensar que isso tudo é uma construção humana e que está implicando na lei de causa e efeito, mas também nós podemos pensar que acabou o tempo da inconsciência, acabou o tempo do filho pródigo, de esbanjar o que é de Deus, acabou o tempo de ele parar para pensar em si mesmo e no outro, para pensar com consciência e coletividade, para enxergar a verdadeira luz interna que nós trazemos, que é a luz da alma, e pensar naquele que é o irmão e que sofre das mesmas dores e das mesmas adversidades. Então podemos pensar na causa e efeito, mas podemos também pensar que o tempo da Terra para nós é acabado dessa inconsciência, dessa irresponsabilidade. É hora de crescer, é hora de despertar. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Isso está em Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E aí podemos refletir sobre o despertar das potencialidades da alma, das potencialidades divinas dentro do homem. Então, se acabou o tempo da inconsciência e da iniquidade, é hora de voltarmos o nosso foco e as nossas vibrações para o que nós trazemos de potenciais,
para sairmos da inércia. E esse grande potencial que é a vontade, que nos põe em movimento, que nos alavanca para crescermos, essa força da nossa alma que coloca em atividade a esperança dentro de nós. Se nós temos esperança de crescer, de evoluir, de sermos melhores, de estarmos num mundo melhor, precisamos criar um mundo melhor. E o nosso mundo só vai mudar quando começarmos a mudar de dentro para fora. E essa é a nossa arma mais poderosa, que é a vontade. É o nosso potencial divino dentro de nós. Aí vemos no Pensamento e Vida, de Chico Xavier, mais uma vez pelo Espírito Emmanuel. A vontade é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia. Então é esse botão que vai disparar a nossa ação interna. É a vontade, essa força interior, essa força que cresce e que nos motiva a crescer, que nos impele à frente, que nos coloca em atividade, que nos faz agir, crescer, escolher com consciência, buscar, transformar. Então essa é a nossa força interna. Aí vemos ainda no livro Roteiro, no capítulo 5, Emmanuel nos fala sobre a mudança de paradigma, mudança para o paradigma espírita. Somos o que decidimos, encontramos a vitória ou a derrota ou a estagnação, conforme imaginamos. Então, muitas vezes, nós não acreditamos em nós mesmos, nós achamos que nada vai mudar e que não precisamos fazer nada e que estamos confortáveis com todas as nossas dores. E aí decidimos que não vamos crescer, não vamos evoluir e ficamos estagnados. Então, a mudança de paradigma espírita é nós alcançarmos a perspectiva da nossa imortalidade. Se nós pensarmos como espírito, se nós olharmos que estamos na Terra por um propósito que é divino, que não é nosso, um propósito que é humano, de todos os nossos irmãos que estão aqui, isso vai nos fazer crescer muito mais rapidamente, querer crescer, querer evoluir. E aí vamos encontrar, de alguma forma, forças dentro de nós que vão nos levar à vitória e vão nos fazer sair dessa estagnação, vão nos fazer crescer. Então, o nosso potencial é a vontade, mas tem outro potencial que nós trazemos também dentro de nós, que está no livro Roteiro, no capítulo 5, ainda pelo Espírito Emmanuel, que é a nossa força interna. A energia mental é o fermento vivo, que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Então, essa força interna é o nosso poder mental, são as nossas criações mentais. É o fogo que Prometeu roubou de Zeus e deu aos homens. É o nosso pensamento, é a nossa capacidade de criar. Então, nós podemos criar e podemos transformar por meio da nossa vontade. Então, são dois potenciais da alma que nós trazemos como forças internas, a vontade e a mente. Aí vemos os filtros da esperança. A esperança é tão doce, tão suave, tão sublime, tão elevada, que ela nos faz enxergar com os olhos da alma a beleza da natureza. Aí nós vemos a flor mais brilhante e nós vemos toda a vida desabrochando. Aí nós achamos a beleza na vida, no trabalho, na família, em tudo que nos rodeia. Tudo fica com um brilho diferente, com um perfume diferente, como se estivéssemos colocando óculos coloridos para enxergar o nosso mundo. É esse perfume da esperança que nos transforma de dentro para fora. A esperança nos faz sentir que tudo que está ao nosso lado é necessário para que possamos nos tornar seres melhores. E muitas vezes, a esperança ela nos revela esse potencial de nós mesmos, de olharmos para dentro de nós mesmos. Então, olhamos para fora e vemos a beleza do mundo e olhamos para dentro de nós mesmos e encontramos esse brilho intenso que nos faz crescer e evoluir. Essa vontade, a característica da nossa mente ativa, que nos faz agir internamente e nos transformarmos.
E ali algumas metas para o fortalecimento da esperança. Ao acordar, dizer para si mesmo que tudo tem um propósito na vida. Imaginar que Deus está no cuidado do nosso mundo, que Deus cuida de tudo e que esse propósito é divino, não é nosso. Ele é que sabe o que nós precisamos passar, o que nós precisamos crescer. Compreender que o propósito de cada situação. Então, tem algum projeto pedagógico para nós crescermos e aprendermos com aquilo que nos acontece. Então, nada está na nossa vida para nos fazer sofrer de graça, né? Tudo que acontece tem um propósito, e esse propósito é divino. E ele está colocado ali exatamente para nos fazer, nos enxergarmos e crescer. Visualizarmos tudo que nós queremos atingir como seres espirituais, né? Como espíritos imortais. O que eu vim cumprir na Terra? Eu vim ser mais justo, eu vim ser mais honesto, eu vim ser mais bondoso, eu vim ser mais caridoso e exercitar essas forças internas da alma que nós trazemos para crescer e evoluir. E respeitar o nosso próximo. Nós compreendemos que há vários níveis de evolução e várias pessoas aprendendo de formas diferentes, respeitar as posturas, as opções, respeitar a forma de ser de cada um. E que nunca nos falte esperança a quem tem sonhos maiores que a própria vida. Então nós temos esperanças e vamos construindo os nossos sonhos, vamos crescendo, maiores que a própria vida física, englobando a vida do espírito. E aí a esperança e a vida. Quando vemos uma plantinha que nasce num solo árido e pensamos, ali não vai nascer nada, ali é terra, areia pura, seca, não vai nascer nada. E assim também como dentro de nós, muitas vezes nós olhamos e achamos que nós somos por demasiado secos, ou estamos por demasiado irritadiços, ou estamos sem paciência e raivosos, e vamos vendo que ali não vai nascer nada, mas no fundo a sementinha da esperança está lá. E começa a brotar, e a vida começa a aparecer, e vivifica tudo o que tem ao redor. Então veja a plantinha que cresce e se torna verde no meio do solo árido. Então isso é característica da esperança na vida, a esperança na humanidade, a esperança no nosso mundo. É a certeza de que estamos aqui sob os cuidados de Deus, de Jesus e dos mestres espirituais. E ali a esperança e o amor. Na fala do Mestre Jesus, encontramos sempre essa proposta amorosa, esse convite irrecusável de segui-lo e de encontrar nele esse consolo, esse apoio, esse abraço carinhoso, né? Amélia Rodrigues nos diz, ele semeou a esperança e acenou aos sofredores as possibilidades de ventura mediante a experiência do amor. Então ele sempre nos coloca, quando diz, vinde a mim todos os que sofrem, quando diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, quando diz que nós somos deuses. Então toda a fala de Jesus é uma fala de esperança, é uma fala luminosa que ecoa até os dias de hoje nos corações daqueles que nele acreditam, assim como ele disse, né, que aquele que crê em mim viverá a vida eterna. Como ele deu a água da vida para a mulher que estava no poço e levou até ela essa certeza da vida, de que aquele que bebe dessa água, né, que tem essa certeza interna, que compreende a lei sutil do amor, nunca mais terá sede. É aquele que traz dentro de si esses instrumentos de transformação, que tem essa força da vontade, que usa a sua mente, que distribui com amor e vive nessa abundância a qual ele se refere. E aí, finalizando, a gente retoma essa fala dele, do Mestre Jesus, sobre a verdadeira vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, imaginando, essa fala ele disse junto a Lázaro, quando ele foi
chegou e Maria e Marta vêm recebê-lo, e Lázaro já tinha sido sepultado, e estava há 4 dias sepultado, e ele diz, ele vive. E aí nós ficamos pensando, né, o que ele queria dizer com ele vive. Ele estava pensando na vida eterna. E ele olha para aqueles corações amados, que ele amava Marta, amava Maria, amava Lázaro, e pensando na vida eterna, na vida verdadeira, na vida do Espírito. E olha para eles e diz, ele não está morto. E nós não sabemos se ele estava consolando ou se ele estava revelando a verdade, que é a verdadeira vida. E vai até o sepulcro e chama Lázaro de volta. Então, essa é a grande esperança que nós temos, a verdadeira vida. Essa é a grande esperança que está dentro de nós, a crença na humanidade. Essa é a nossa grande esperança de que nós vamos nos transformar e vamos derrotar o nosso inimigo pior interno, que é o egoísmo. Então, Jesus, nosso modelo e guia, o guia da humanidade, aquele que nos dá a ideia da esperança e da vida. E aí ele, mais uma vez, dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados e eu os aliviarei. Então ele nos chama a passear nesse jardim florido e perfumado. Ele nos convida a irmos com ele e depositarmos sobre ele os fardos que nós carregamos e que achamos que estamos muito repletos de dores. Depositamos essas dores nas mãos amigas do Cristo e damos a ele um abraço, e ele nos convida a esse alívio, a esse consolo interno. E ele diz que o jugo dele é suave, que o jugo é leve. Esse jugo leve e suave é o jugo do amor. O amor vai de dentro para fora nos transformando. E aí podemos encontrar no fundo dos nossos corações, no fundo da caixa, a esperança. E sabermos usar essa esperança com o nosso fogo que foi dado por Prometeu, que é a inteligência. Sabermos usar essa inteligência para valorizarmos a esperança, olhando para o nosso mundo e tendo a certeza de que Deus tem esperança na humanidade, que Deus cuida de nós, que Deus tem um propósito para nós. E aí a nossa força interna vem dessa certeza. Gratidão a todos. Fiquem com Jesus.